Vamos então iniciar com a nossa oração, a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e que nos conceda um pouco mais de sabedoria nesta noite, através dos nossos estudos, que nós sejamos beneficiados com esse amor, esta luz que Jesus coloca em cima de todos nós. Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Muito bom. Nossa gratidão também ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste na noite de hoje, que colabora com Jesus, nos trazendo conforto, né? Que eles sejam todos abençoados e iluminados por esta luz maravilhosa que Jesus tem para todos nós. Muito bem. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 17, que tem o título de Sede Perfeitos. Então, ao longo dessas semanas, das próximas semanas, vamos falar bastante sobre isso, sobre a nossa perfeição, né? E nós vamos iniciar hoje com o item 1 e o item 2, que tem o subtítulo de Caracteres da Perfeição. Item 1. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque, se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso terias? Ou os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros, os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Item 2. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, abre aspas, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, fecha aspas, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse, abre aspas, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, fecha aspas. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos
o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, indulgência, abnegação e devotamento, o amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade. É por isso mesmo sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse, abre aspas, sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Muito bom, maravilhoso. Eu passo a palavra para o nosso irmão Davidson, para ele nos ajudar a entender um pouquinho melhor, né? Todas essas orientações. Davidson, tem a palavra. Perfeito. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Olha, o título Sede Perfeito diz para sermos perfeitos. Uma análise rápida dá-se a impressão que trata-se de uma sugestão de meta de longo prazo, pois, para atingir a perfeição, precisaremos de muitas reencarnações. Vem à mente que se trata de uma meta para a eternidade. Não deixa de ter sentido, pois Jesus quer que tenhamos propósitos nobres em todas as vidas, em todas as reencarnações, considerando que nós somos eternos. Agora, o processo a caminho da perfeição é baseado nas melhorias conquistadas em cada reencarnação. Em cada reencarnação. Em cada reencarnação, a gente aprende, se cura e se liberta um pouquinho mais, de acordo com, logicamente, com as nossas escolhas e a tal da força de vontade que vence o departamento de desejo, de imaginação, de memória. Portanto, a reencarnação não deixa de ser um mecanismo de melhoria contínua natural. Eu vou repetir. Um mecanismo de melhoria contínua natural. Certa vez, uma amiga minha psicóloga, que estava se separando do marido, portanto, se tornando ex-marido, amigo meu, depois da convivência com ela, que não foi nada fácil, ela comentou que ele iria melhorar muito. Ela comentou comigo, no seu próximo relacionamento, considerando tudo que eles passaram juntos, tanto ele quanto ela, e Batata. Como eu conheço muito bem, ele melhorou muito em paciência, tolerância e compreensão. Você vê que as relações, elas vão provocando melhorias, e geralmente imperceptíveis, que não era projeto nenhum nem do outro, talvez dela como psicóloga. Não estou aqui, por favor, sugerindo muito, pelo contrário, hein? Eles poderiam ter resistido muito mais, mas não vou entrar nessa questão, tá? É uma questão bem particular dos dois. Sempre é bom lembrar que já estamos nesse processo de perfeição. É um processo. Não é piscar, apertar um botãozinho, nada disso. Já há um bom tempo. Inicialmente, passamos pelo reino mineral, depois vegetal, animal, e chegamos no reino hominal. Já temos aí uma média de 170 reencarnações, portanto, muitas oportunidades para melhorar. Nós somos teimosos, nós somos teimosos. Eu gosto daquela vidinha boa, sabe, tranquila, fugindo aí das responsabilidades, geralmente. Não estou generalizando, tem as exceções. Pesquisadores dizem que determinadas pedras, rochas, liberam energias diferenciadas. Os egípcios sabiam disso, com as pirâmides, enfim.
Com relação às plantas, eu já comentei vários casos aí, inclusive um de Olambra, que uma pessoa estava contaminando uma estufa. As plantinhas percebiam a energia mental da moça que não estava nada bem. E aí elas deixaram de florescer, as mudas de flores. Eu acompanhei de perto, tenho testemunhas. E aí tem o caso também em Kyoto, que eles testaram várias plantinhas, conforme os predadores insetos chegavam, as plantinhas liberavam substâncias invisíveis para se defender dos insetos. No outro lado, a questão do animal, isso me faz lembrar aqui do cachorrinho da minha filha. É só eu ver uma notícia negativa, ele percebe, ele começa a latir. Eu já testei, falei, caramba, eu mudo a minha energia mental dependendo da notícia negativa. É interessante. Como eu já comentei aquele caso, lá em Rifaina, Minas, esse senhor vô de um amigo, e que ele tinha lá várias gaiolas. Não, por favor, que eu seja fã de ter gaiola, de aprisionar o passarinho, por favor. Mas ele tinha várias gaiolas e uma pessoa chegava para visitar esse avô desse amigo, os passarinhos estavam cantando, ficavam todos amuados. Aí esses passarinhos, esse vizinho dele, esse amigo e vizinho, ia embora, esse avô desse amigo meu dava um passo em cada passarinho, eles voltavam a cantar felizes. Você vê que é interessante, os passarinhos já com percepções, não é verdade? E tem portanto, nesses reinos, eu já estou aqui caminhando aí para o reino animal, né? Eles têm o princípio do instinto para se preservar e, pelo visto, tem percepções. Aí tem vários estudos, eles estão evoluindo. Todos estão caminhando para a perfeição em todos os reinos. E já na nossa fase hominal, a fase do ser humano, surge a razão, o sentimento, bem como o tal do livre-arbítrio. Com isso, a gente percebe que dentro de cada fase desses reinos, nós vamos adquirindo capacidade para a perfeição. Essa perfeição que vai estar lá em outra dimensão, essa perfeição que a gente imagina lá na frente. Leon Denis, que vai uma homenagem a Leon Denis, que nasceu em 1846 até 1927, foi contemporâneo do nosso amigo Allan Kardec, foi instruído na maçonaria e foi um filósofo e espírita, e o verdadeiro apóstolo do espiritismo. Ele nasceu em Foug, uma aldeia localizada na região de Lorena, lá na França. Estou comentando um pouquinho sobre ele, porque eu não vejo muito o meio espírita divulgar o tal do Leon Denis. Sua casa era bastante humilde, assim como os pais. O pai era materialista e a mãe era espírita. Olha, uma espírita de vanguarda naquela época. E desde cedo, ele, por necessidades, teve que trabalhar manualmente, pesados encargos ali da família, uma família muito pobre. E ele sentia que os amigos invisíveis, guardem bem isto, os amigos invisíveis o auxiliavam já em seus primeiros passos neste mundo. Ao invés de participar de brincadeiras, você vê que era um espírito bem diferenciado, ao invés de participar daquelas brincadeiras, muito natural na juventude, Denis procurava se instruir mais do que podia. Lia muito. Era um verdadeiro autodidata. Ele não fumava, que era hábito na época, era quase vegetariano e não fazia uso de bebidas fermentadas. Por favor, não estou defendendo aqui ser vegetariano. Nós precisamos tomar cuidado, tem que ter a tal da proteína. Tem substituto, mas eu não quero aqui inspirar ninguém. Por favor, tomem muito cuidado nessa área aí. Tem muita gente com problemas aí, tem que substituir. Já que tira a carne, tem que ter um substituto. Mas não quero entrar nessa área. Ele encontrava na água a bebida ideal. Olha que interessante. Era seu hábito olhar com muito interesse para os livros. E um dia, ainda com 18 anos, se deparou com o Livro dos Espíritos. E comprou, com muita dificuldade, comprar livros naquela época não era fácil, era muito caro. E ele se entregou à leitura. E nele ele encontrou muitas soluções claras acerca do problema universal. Olha que interessante. E tirou muitas dúvidas.
E seu espírito, naquele momento, sentiu-se sacudido. Olha que interessante. Você vê que tudo vem no momento certo. Ele se sentiu sacudido em face dos compromissos que ele tinha assumido na erraticidade. Veio aquela forte inspiração, barra intuição, barra, teve os dois, eu acredito, teve um mix aí, né? A intuição vem de fora, a inspiração vem de fora, a intuição de dentro. E aí ele começa a trabalhar na propagação das verdades de Kardec. Como era de se esperar, 1882, ele teve de enfrentar um bocado de obstáculos, o forte materialismo, enfim, olhavam para o espiritismo com ironia e risadas, e ele recebeu uma voz do espírito de Giane, dizendo o seguinte: coragem, amigo, estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Eu vou repetir, ó, a hora que ela diz para ele: coragem, amigo, estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás sós. Meios, a espiritualidade, através de Anne falando, meios serão te dados em tempo para tu cumprires a tua obra. E eu trouxe aqui um pouquinho de Leon Denis, porque fica claro, além de homenageá-lo, que nessa busca da perfeição surgem mãos amigas. Quando a gente quer melhorar, surgem inspirações. Surgem as mãos amigas espirituais, os emissários de Jesus que estão aí. Leon Denis deixou essa contribuição maravilhosa que eu vou passar agora para vocês. Muitos espíritas sabem, lógico. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Portanto, é um processo de despertamento do homem. Também, à primeira vista, quando a gente lê lá, sede perfeito, surge um autoquestionamento. Entre nós. Como ser perfeito se eu estou aqui num planeta de prova e expiação com muitas expiações? Eu tenho que prestar contas. Vem na cabeça como algo assim, utópico, fora do normal, um sonho. Não é fácil. Como ser perfeito? Se estamos aqui aprendendo, nós somos crianças espirituais, nos curando, se libertando. Não é fácil. Em outras palavras, eu tenho muito de aprender, me curar e me libertar. Somos presos mentalmente. Não, eu sou esperto. Mentira, irmão. Procure, investe mais em autoconhecimento, você vai perceber que você está dormindo de botina. Como todos nós. Conforme a gente vai evoluindo, vai descortinando novos horizontes. E o que o Evangelho quer dizer, na verdade, em ser perfeito? Vamos relembrar Jesus. O Espírito mais perfeito que por aqui passou. Ele veio como ser humano. Ele não poderia mostrar tudo que ele pode fazer. Ele mostrou, sim, o que nós podemos fazer. E demonstrou uma perfeição que nós podemos atingir. E é essa perfeição que se espera. Tem muita gente que fala, eu não consigo, esquece, eu vou continuar na boa. Isso aqui não é para mim. Ô, irmão, está desperdiçando vida, está desperdiçando reencarnação. Aí eu sair daqui, quem vai te cobrar? A tua consciência, irmão. É você. Não existe inferno, é a tua consciência que vai te cobrar. Pô, você dormiu de botina mais uma vez. E lembra, Jesus, ele sempre estava envolvido, não é por mero acaso, com os mais necessitados. Ele poderia estar envolvido com festas, o império, ali estava começando o Império Romano, enfim, dá para imaginar. Né? Ele não, ele ficou entre os leprosos, entre os carentes, prostitutas, ladrões. Eu sei que tem muita gente religiosa que se afasta, na é verdade, desse perfil. Mas ele estava ali, visando o quê? A prática da caridade. Então ficou claro que ele veio trazer um padrão, um modelo a ser seguido. Tanto é que ele falou, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente tem uma dificuldade para ouvir. Foram dados 2 ouvidos, desculpa, 2 orelhas, apenas um ouvido. E a gente tem uma dificuldade, porque a gente adora essas ilusões, adora distrações, a gente adora tantas coisas interessantes
e que muitas vezes não agregam valor. São importantes também, por favor, não estou desprezando. Ele deixa claro, e inclusive através de seus emissários que por aqui passaram, que é possível a reforma íntima. Pega Santo Agostinho, costumo dizer, se Santo Agostinho virou um santo, qualquer um de nós podemos virar. Metade da vida dele ele foi boêmio, mulherengo, bebia toda, chegou a pegar caído numa calçada em Milão, e qualquer um que olhasse, qualquer um normal, vai, esse cara não tem mais jeito. E até que ele ouve aquela voz no jardim da casa dele em Milão, ele trava esse contato com o cristianismo e provoca a reforma íntima diária, praticando melhorias diárias. Olha só, que mais precisa, irmão? Que sempre precisa. Procure focar no seu progresso. Não se compare com os outros que estão lá na frente, com outras inteligências intelectuais, inteligências mais evoluídas, e mesmo inteligências morais. Não. E mesmo olhando para trás, nada disso. Sim, devemos analisar, mas não comparar. Devemos, sim, nos comparar conosco mesmo, procurando ser hoje melhor do que fui ontem. E amanhã melhor do que você é hoje, melhor do que eu sou hoje. Que é muito, hein? Eu vou repetir. Hoje ser melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que eu sou hoje. E que é muito. Cuida da sua vida. Eu sei que tem muita gente que conhece demais da vida dos outros. Tem gente que se interessa pelas vidas dos cantores, dos artistas. E ele mesmo não investe em autoconhecimento. Ingenuidade. Não tem outra palavra. A gente tem que aproveitar a riqueza do português. E aí fica uma pergunta. Do ano passado para cá, você fez algum progresso, irmão? Moral? Intelectual? Não respondam. Ao terminar a reunião, reflitam com calma. Será que eu ou estou estacionado? Sabe aquele pessoal na esteira que fica lá em movimento, né? Mas não sai do lugar. Esteira numa academia. É uma espécie de melhoria contínua. Você vai evoluindo até praticar o que Jesus praticou ao passar por aqui. No caso disso, você acha que ele falou o primeiro acaso? Está lá em João 14, 12. João 14 é um dos poucos versículos que não sai da minha cabeça. Eu consigo esquecer alguns, mas esse não, o 14. E está lá. Digo a verdade. Aquele que crê em mim, Jesus falando, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Fala de Jesus, está em João. Um dia nós vamos poder curar. Será que muitas vezes já podemos e não estamos sabendo? Nós, como filho de Deus, podemos sim atingir tal estágio. Depende do quê? Depende do Estado? Depende de alguém externo, governador, políticos? Não. Depende de nós. Depende de nós. As pessoas vencedoras em todas as áreas erraram muito, mas aprenderam com seus próprios erros, se curaram e se libertaram. Lógico, insistindo, não parando, avançando. As pessoas olham o resultado, mas não olham os tropeços que aquele camarada que está lá na frente encontrou. As dores que aquele bem-sucedido passou para atingir determinado nível de sucesso. Mas geralmente não fazemos isso. E temos uma tendência, olha, sempre tem exceções, nós temos uma tendência de se vitimizar, de reclamar, de não aceitar e se considerar um coitado. Ah, eu sou um coitado. Para em qualquer fila, num ponto de ônibus, em qualquer lugar, para. E pergunte, aí, como é que vocês estão? Explique por favor. Eu faço isso. Sinceramente, eu faço. Ah, meu Deus. É muito raro não ter uma choradeira. Culpamos demais o externo para fugir do nosso interno, a nossa consciência. Repara bem, vem crise, mas tem gente que para e tem gente que cresce. Gente que tira proveito das condições que a vida nos apresenta. São muitas condições favorecidas. Portanto, o primeiro passo é sempre aceitar, amortecer em nosso emocional, buscando ajuda, desabafando, correr atrás e converter em oportunidades de melhorias que a vida propicia a todo momento. E avançar, mesmo que seja
por entre lágrimas. Não é porque você está chorando que você vai parar. Quem criou essa regra? Alguém criou essa regra agora? Quando você chorar, para. Para e se encolhe, e se isola. Mas quem criou essa regra? Que isso? Orando mesmo, pai, avança. Persistir mais um tanto, qual é o problema? Cultivando o otimismo, abraçando as sugestões de coragem, coragem construtiva, não dando tanto moral para as dificuldades. Tem gente que dá um moral danado para as dificuldades. São pessoas que possivelmente já morreram e não estão sabendo, estão aí com o corpão. É uma alma carregando o corpão estacionado, cheio de roupinha de moda, aquele negócio todo. Lembrando sempre que a vitória principal está no texto, vencerás. Lembrando sempre que a vitória principal é a construção para o dia a dia. Dia a dia. Cuida do seu dia. Lógico, resguardando-se sempre em Deus. Gente, errar é humano. Corrigir também é humano. Corrigir não é desumano, não. Persistir no erro pode ser que seja desumano. Eu vou repetir, persistir no erro pode ser que seja desumano, dependendo do erro. Quando ocorre esse tipo de teimosia de ficar errando e fica ali batendo a cabeça, e não muda a receita para atingir o sucesso, sabe o teimoso? Não, minha avó era assim, meu pai era assim, morando. Eu cresci assim, Gabriela, sabe aquele? Ele segue a boiada, segue a fila, no bom sentido, com o maior respeito. Com o maior respeito, quando eu coloquei boiada aqui, com o maior respeito. Segue o bando, segue a turma, segue a fila, foi nesse sentido. Quando ocorre essa teimosia de ficar errando, presta atenção, porque deve ter algo de errado aí. Você já errou uma vez, cara. Não aprendeu? E erra várias vezes. Não é normal. No popular se diz que errar novamente eu vou melhorar o português que diz o popular, é estupidez. Jesus disse, e nós já ouvimos isso no meio evangélico, católico, nessas 170 reencarnações aí para trás. Já ouvimos em várias religiões, seitas. Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Quantas reencarnações nós passamos sabendo disso e não praticando a tal da caridade? Em outras palavras, estamos errando. Ele comentou isso. E nós praticamos muitas vezes a descaridade. Cometer esse tipo de erro, várias vezes, cá entre nós, é desumano, por não ter praticado a caridade e vendo a necessidade ali pertinho de você. Você está vendo que a pessoa está precisando de caridade e não pratica. É desumano. Não é humano. Não é de um ser humano. Não é normal. Nós somos filhos de Deus, filhos do amor. Foi o quê? Aí cada um analisa do jeito que quiser, mas não é normal. Por isso que é importante investirmos e nos autoconhecer muito bem. Como? Quais são os nossos pontos fracos atuais, limitações, negatividades e as suas respectivas ameaças? Porque tem risco quando você tem aí as suas negatividades. Você tem que estar ciente disso. Bem como quais são os nossos pontos fortes, as nossas qualidades, conquista, porque não é fácil, não é verdade? As nossas positividades, que com isso trazem oportunidades nessa jornada. O ideal é, ao perceber, podemos dizer assim, um determinado defeito, procurar corrigir com muita humildade. Vários santos foram pessoas normais, mas que causaram reforma íntima e se tornaram perfeitos perfeito no padrão de suas respectivas reencarnações. Você nunca pode dar acima do que você pode. Eles atingiram o ponto máximo considerando seus potenciais. Geralmente um santo já teve muito mais reencarnações do que a gente. Ou deram saltos grandes, pode ocorrer isso, mas é muito raro. Geralmente são pessoas com muitas mais reencarnações do que a gente. Portanto, devemos somente se perguntar qual deve ser a minha perfeição nesta reencarnação. É uma pergunta íntima, considerando os seus limites e as suas possibilidades atuais. Porque cada um está aí com
número de reencarnações e aproveitamento. Teve gente que desperdiçou muitas reencarnações. Tem 170 reencarnações, mas aproveitou apenas 90, o restante foi desperdiçado. Então não adianta eu tenha 170 reencarnações. Então são pessoas ainda limitadas, que não adianta querer ter uma meta de perfeição nessa reencarnação, que ele não vai conseguir uma determinada meta. Então tem que saber quais são os nossos limites, com os pés no chão. E é sobre isso que o texto nos remete. Nós temos a perfeição dentro de nós a ser desenvolvida. Fomos criados por Deus. Dá uma olhada ao redor na natureza, o universo, tudo perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Nessa fase, nós somos perfeitos para melhorar. Eu vou repetir. Nessa fase que nos encontramos, nós somos perfeitos para melhorar. Quando Jesus diz, sede perfeitos, ele não estava perguntando, ele está, olha bem, se queremos ou não ser perfeito, ele fala, sede, é para ser perfeito. É um desígnio de Deus, que o Pai fala para o seu Filho, que somos nós. É claro demais que a essência da perfeição, nesse estágio em que nos encontramos, é a caridade, na sua mais ampla acepção, no seu mais amplo entendimento. Porque implica, foi muito bem dito no texto, a prática de todas as outras virtudes. Então, isso é coletivo, né? Olha, mas não são todos que percebem essa meta de perfeição. Tá? Eu estou dizendo pessoas, o Espiritismo leva a gente para a caridade, mas não é todos que percebem. Por isso, cada um está no seu limite intelectual e moral. Quando nós comentamos para fazer pelo menos uma caridade por dia, a gente vem batendo nessa tecla já várias reuniões, isto é possível. O que nós estamos querendo dizer? Irmão, é por aí o caminho da perfeição, no estágio que possivelmente nos encontramos. E bem como, se nós cumprirmos a nossa promessa que nós fizemos da erraticidade, deixa eu ver o horário aqui, estamos bem. Bem como se cumprirmos a nossa promessa que nós fizemos lá na erraticidade, ok? Mas eu não sei o que eu prometi. Escreve um papel na cabeceira, deixa lá. E durante a noite, faz uma oração, pede para os espíritos elevados te inspirarem. Se você não se lembrar durante a noite, ou mesmo de manhã, fica tranquilo que uma hora vai vir uma forte intuição. Então, eu vou repetir. Se nós cumprimos o que nós prometemos na erraticidade, a erraticidade, para quem está chegando agora no meio espírita, esse intervalo entre as reencarnações, se nós cumprimos o que nós prometemos, não, me manda para a Terra que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou perdoar a minha sogra, aquela conversa que a gente tem lá na erraticidade. E nós cumprimos, com certeza nós estaremos contribuindo para atingir a etapa de perfeição dessa reencarnação. E isso é muito, hein? Não é fácil não, hein? Porque a pressão aqui para a gente se desviar é enorme. Vocês sabem disso. Faz parte do projeto Escola, Hospital e Prisão de Deus. Para ver se o filho aprende na prática. Pela teoria, está todo mundo sabendo que deve ser feito, todo mundo lendo demais, aquela coisa toda, cheio de WhatsApp, Face, aqueles bons dias de manhã. E na prática? Na prática é que vai contar. Conta uma história muito interessante, que numa pequena aldeia nos Alpes europeus, um pequeno vilarejo, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma batalha com muitos mortos dos dois lados, os aliados e os alemães do outro lado. E morreu muita gente, bem no finalzinho. E os moradores, ao ver aqueles corpos na neve, eles recolheram e enterraram, sepultaram e colocaram ali uma cruz. E fizeram um cemitério específico naquela área onde ocorreu esta batalha. E eles fizeram uma placa com desenho de Jesus, com um olhar bastante severo. E cá entre nós, Jesus não teria esse olhar, mas enfim, eles fizeram esse olhar, tá? Estou contando algo que existe na Europa. E Jesus com um olhar muito severo e com o seguinte escrito embaixo: eu tanto lhes pedi para se amassem uns aos outros. Olha aqui. Então, você chega na porta daquele cemitério, no verão, que não tem neve, fica mais fácil.
Você vê aquele monte de cruz, né? Na porta está lá Jesus. Eu tanto lhes pedi para se amassem uns aos outros. Só para relembrar e reforçar. Caridade é o amor em movimento. Amassem, olha o dizer de Jesus. Eu vou repetir. Caridade é o amor em movimento. Nós já comentamos que a cura está no movimento, a cura está no amor, a cura está na caridade. Portanto, essa frase ela é riquíssima. Olha, caridade é o amor em movimento. É uma frase que cura. Por sua vez, o amor é a caridade em movimento. É uma outra frase que cura. É tudo a mesma coisa, mas são frases curativas e que tem tudo a ver com o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos trouxe. Em outras palavras, o texto está dizendo, pessoal, faça o arroz com feijão que vocês podem. Vocês vieram para, principalmente caminhando aqui próximo à regeneração, não inventem moda, querer fazer estrogonofe, um prato francês, que você viu lá no YouTube, nada disso. Faça o arroz com feijão. Olha ao seu redor, pratique a caridade. Tem muita gente gritando ao nosso redor, mas a gente não vê. O nosso orgulho e egoísmo não deixa a gente ver. Então, o caminho está aí. O caminho da perfeição está claro, simples, didático. Está tão infantil falar sobre isso. Então, aí fica, com essa conversa, a gente aumenta a responsabilidade de todos, principalmente minha. Pô, não é brincadeira. Que Deus abençoe todos, reflitam nessas palavras e que tenhamos uma extraordinária semana no caminho da perfeição. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Davidson. Vamos, então, na sequência, passar a palavra para o Dr. Deolino, que ele vai nos trazer a mensagem da noite. André, por favor. Obrigado, Daquimar. Bem, boa noite a todos. Vamos, na noite de hoje, levarmos os pensamentos assim para este estudo a qual estamos a realizar do Evangelho. Sede perfeitos. E com o subtítulo Caracteres da Perfeição. E Mateus, ele deixou bem claro aqui, quando ele diz, amai aos vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis. Então, veja esse ensinamento, onde ele diz, não seja um ser limitado apenas em querer dar o bem apenas àqueles que convivem com vocês diariamente, que fazem parte daquele elo sentimental que vocês, assim, despertam pelas afinidades, principalmente familiares, porque isso faz com que nós nos colocamos muito restrito perante os ensinamentos divinos, que é o de amar, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando falamos desse próximo, temos nós a convicção plena, de que são todos aqueles que Deus colocou em nossos caminhos como oportunidades que temos de exercitar esta lei maravilhosa do amor. Mas para isso, lógico, nós temos que irmos nos desvencilhando daquelas coisas que ainda nos agridem espiritualmente, principalmente o orgulho, o egoísmo, da qual ainda carregamos e que nos limitamos a exercitar a bondade ou a caridade apenas quando nos interessa alguma coisa, ou apenas quando estamos
em momentos de dificuldades e de sofrimentos, que assim, né, acabamos por interesses, né, nos vinculando a Deus e fazendo promessas e promessas a fio, da qual não poderemos cumprir, porque não estamos ainda no estágio evolutivo de assim fazer com a simplicidade e com a verdade que tem que estar presente no nosso dia, né? De uma forma constante e agindo dentro de uma naturalidade perante aqueles e perante as situações do qual a vida assim nos proporciona e perante aqueles dos quais a vida proporciona com que tenhamos um relacionamento no dia a dia da nossa caminhada. Sem dizer o que temos que entender e exercitar dentro do contexto do sentimento e do pensamento, que é algo assim importante em nossas vidas. Por quê? O pensamento, veja, é algo da qual nós temos que vigiá-lo constantemente. Como me porto eu mediante as emanações mentais que eu exercito todos os dias? Estão eles positivos, negativos? Estão eles bondosos, maldosos? Estão eles egoísticos? Ou estão eles simples, humildes, amorosos, carinhosos? Será que temos nós a esperança constante do dia melhor do amanhã? Será que temos nós a consciência plena de que fomos criados simples e ignorantes por Deus, mas como filho dele, porque somos filhos do amor, igual já foi dito na noite de hoje? Será que temos essa consciência e sabemos nós de que estamos numa caminhada contínua para a nossa melhoria íntima, onde vamos nos assim desvencilhando de todas aquelas coisas das quais nos agredir intimamente por qualquer mediocridade da qual venha a chegar até nós, que tanto nos incomoda, porque muitas das vezes, né, o orgulho e a soberbia acaba falando mais alto em nossas vidas. Coisas para nós pensarmos bastante, né? E sem esquecermos de que nós que estamos aqui nesse planeta de prova e expiação, essa humanidade, aí que está suscetível, veja, várias influências, positivas e negativas. O que é que vamos nós valorizar mais? O positivo ou o negativo? O que é que vamos colocar no contexto do dia a dia de nossas vidas, quando despertamos pela manhã, ou quando nem sequer conseguimos dormir direito, porque ficamos matutando muitas coisas, né, diariamente, e matutamos principalmente coisas negativas ou criações negativas que nós, assim, diariamente fazemos com que ocorra no nosso contexto mental, que tanto nos incomoda, tanto nos fere, tanto nos enfraquece, muitas das vezes aquilo é uma mentira, não é uma verdade, porque criamos, porque estamos habituados a criar, né, algo da qual venha nos preocupar de forma agressiva, aonde ficamos premeditando situações, né, da qual acaba atingindo outros seres, premeditando situações da qual tanto nos incomoda, nos enfraquece, que faz com que nós nos perturbemos e percamos a capacidade de ter o discernimento do que é o certo, do que é errado, porque não usamos o bom senso na vida. Veja, né? Então nós temos que aprendermos
Veja, aí irmos nos aproximando cada vez mais de Deus. É uma busca constante que temos que ter. Igual todo mundo pergunta, como se aproximar de Deus? Orando. Orando é um caminho. Mas será que só o orar resolve? Ou será que temos que ter atitudes diárias diferentes? Temos que olhar para o mundo, para o próximo, para si mesmo, de forma diferente. Temos que valorizar as coisas boas e não mais as coisas más. As coisas más servem de aprendizado para nós e que possamos, com elas, né, nos colocarmos em vigilância para que elas não nos envolvam. Assim, valorizar as coisas boas, fazer com que as coisas boas, positivas, iluminadas, venham a fazer parte de nossas vidas, porque assim teremos nós a facilidade, né, de olharmos para nós mesmos e com muita simplicidade, muita naturalidade, entendermos onde estão as nossas deficiências, os nossos defeitos. Veja, né? Porque não deixarmos com que o sentimento da caridade pura venha a desabrochar a cada dia e possamos nós termos a disponibilidade e a boa vontade de dividir as pequenas coisas que temos com o nosso semelhante. Porque temos nós vergonha de dividir as alegrias da vida com aquele que convive conosco. Nós temos, muitas das vezes, a coragem de dividir com eles os sofrimentos, né? De forma, muitas das vezes, bruta e agressiva, porque perdemos o nosso autocontrole e acabamos, então, por descontar em alguém que, muitas das vezes, é um pouco mais frágil do que nós. Olha como nós nos posicionamos na vida. Então, tudo isto são coisas para nós, assim, refletirmos bastante e podermos nos posicionarmos de uma forma diferente para fazer com que, assim, esta lei de evolução designada por Deus realmente seja profícua nessa nossa oportunidade reencarnatória. Então, olhemos para nós, olhemos para o próximo, olhemos ao nosso redor, olhemos para as coisas das quais nos proporciona o bem-estar ou o mal-estar. Olhemos para o nosso trabalho, olhemos para a nossa casa religiosa, olhemos para as leis sagradas, para que possamos entendê-las. Entendendo-a, com certeza, estaremos caminhando da forma que Jesus assim nos ensinou, que é o de amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu completaria eu um pouquinho mais, que é o de amar a sua vida, que é de amar o seu mundo, que é o de se disponibilizar sempre a fazer o bem. Quando detectar que aquilo que irá fazer poderá vir a prejudicar a um próximo, não faça. Não faça. É melhor dar um passo atrás para não errar, porque vigilante está para dar 2 passos à frente no dia seguinte, fortalecido e evoluindo constantemente mediante Deus. E não esqueçam de que o dia a dia é a escola que Deus nos proporciona para podermos exercitarmos aquilo da qual temos por obrigação de exercitar para com o nosso próximo, para com o nosso mundo.
Então, com essa linha de raciocínio simples, nós vamos nos entregar um pouquinho mais fundo a Jesus. Então, solicito a todos, nesse instante, que fechem vossos olhos. Crie a imagem de Jesus dentro dos seus lares ou dentro deste cômodo, da qual assim vós se encontra. Jesus repleto de luz. Jesus com os seus braços abertos, sorrindo com aquela meiguice de sempre, a nos envolver. Então entregue-se a Ele, a esse abraço fraterno. Sintam essa energia que está a alimentar a todos vocês. Sintam algo despertando de dentro de ti. O coração batendo mais forte, com alegria, com esperança. O pensamento, nesse momento limpo, puro, porque aí estará apenas a adentrar os ensinamentos da noite, que ficarão gravados para que exercitemos os caracteres do bem, que estão presentes em todos nós, porque Deus assim nos deu. Sintam o ambiente dos vossos lares sendo iluminados, vindo uma paz, uma tranquilidade. Sintam a harmonia a tomar conta deste local sagrado que se chama lar, aonde ali está os que mais amamos. Então entreguem-se a Jesus nas suas orações. Sintam aquela energia que vai tomando conta do vosso corpo físico, vosso corpo perispiritual, este calor da qual nos aquece, que são energias curadoras que estão sendo depositadas em cada um de nós. Sintam a esperança a desabrochar. Sintam o amor divino a jorrar de dentro do seu peito. De uma forma muito forte. E este amor estará a envolver a todos os necessitados. Sintam aquele relaxamento, da qual nesse instante vai tomando conta de cada um. Porque aí está o significado do bem do qual estamos a receber. Nossos corações batendo mais tranquilamente. Nosso sentimento
desabrochando com aquela vontade maravilhosa de se renovar, a começar por exercitar o ensinamento do perdão, a qual tanto se faz necessário em nossas vidas. Onde é o momento de nos limparmos interiormente. É o momento de despertar em nós a coragem de orarmos pelos nossos inimigos. A palavra inimigo eu acho muito pesada, mas orarmos por aqueles das quais tivemos alguns desatinos e do qual, através do orgulho que carregamos junto de nós, ainda deixamos com que mágoas e ressentimentos vivam em nossos corações. Não. Nesse momento, desfrutemos apenas da simplicidade do amor que o Pai nos oferece. Tendo, assim, a vontade e a coragem de perdoar. E pedir a Deus forças para seguir avante no dia a dia da sua vida, ignorando aquele passado do qual tanto veio a nos agredir, e fortalecidos, criando a cada momento uma nova oportunidade. Oportunidade esta que irá nos transformar em seres melhores, porque estaremos a olhar sempre para o futuro, de forma pacífica, amorosa e sempre buscando os ensinamentos e essa imagem bela de Jesus, que estará sempre a prevalecer em nossas vidas, que faz com que assim nos recordemos sempre do seu amor, da sua simplicidade. Apesar de ser ele muito mal compreendido em sua época, mas amou a todos. E ali está o maior ensinamento que ele nos deixou para que nos aproximássemos cada vez mais de nosso Pai Celestial, que é o Criador de tudo e de todos, que é aquele ser sempre amoroso, esperançoso, e nunca se coloca como um juiz, mas sempre nos dando oportunidades e oportunidades através dessas reencarnações contínuas, porque acredita ele na sua criatura, e porque sabe ele de que em um momento esta fagulha de luz e de amor se tornará uma grande labareda da qual ninguém conseguirá vir a apagar jamais, porque aí estaremos a encontrar o caminho do progresso, da luz, buscando acompanhar esses abnegados seres que já se desvencilharam deste planeta e assim se colocam como seres angelicais, mas também como trabalhadores da seara divina, sempre, sempre em busca do auxílio ao seu próximo, que se encontra enfraquecido ainda na sua trajetória de vida. Então, Pai amado, neste momento nós agradecemos por essa oportunidade de luz
esta oportunidade, esta oportunidade do despertar do perdão, esta oportunidade do despertar da esperança e da fé, para que o amanhã seja sempre melhor do que ontem. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Nossa gratidão pelas palavras orientativas de carinho. E lembrando a todos, está aí o caminho para que possamos construir uma fortaleza dentro de nós, na perfeição, sede perfeitos, né? Ou quereremos construir arcabouços dentro de nós para que sejamos prisioneiros de nós mesmos? Está aí o caminho para que sejamos perfeitos. Que assim seja. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, pedir a Jesus que abençoe e ilumine todos os nossos irmãos com os nomes que estão postados em nosso grupo de cura, grupo de estudos, que atravessam dificuldades, necessitam do nosso amor, do nosso carinho nesta noite. Vamos dividir todo esse carinho e amor que acabamos de receber com nossos irmãos. E que todos presentes neste nosso encontro também sejam abençoados e iluminados neste momento por essa luz e esse calor do amor de Jesus para com todos nós. Nossa gratidão a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos ampara e nos assiste neste momento e que nos traz o conforto necessário para o nosso fortalecimento, nossa saúde física e saúde espiritual. Que sejamos todos abençoados neste momento por esta luz linda e maravilhosa. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a todos. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, iremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nós almas, o espelho onde refletirá nossa santa pura e bendita imagem. E assim seja, Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. E assim seja. Muito obrigada. E assim seja, né? Gostaria também de aproveitar o momento que a gente faça uma vibração especial para a nossa colega de equipe, Dona Sueli Corral, que atravessa dificuldades e precisa bastante do nosso amor, do nosso carinho. Que ela se recupere o mais rápido possível.
E Jesus a abençoe. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.